Olá, boa noite. Inicia agora o Ecologia e Meio Ambiente. Este programa é uma produção do Fórum Local da Agenda 21 Passo Fundo, em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E o objetivo é disseminar a educação ambiental nos veículos de comunicação. E para isso queremos a sua participação. Mande uma sugestão aqui para o programa e também para aquele que vai ao ar toda quinta às 4 horas da tarde pela Rádio Planalto AM. O nosso endereço eletrônico é o agenda21passofundo@gmail.com e o telefone é o 3601 1150. O homem é parte da natureza, mas as suas ações têm se voltado contra ela. A consequência é uma vasta lista de problemas ambientais. E o que fazer então para que o homem volte a amar e a cuidar do planeta, da casa onde vive? Para a Corsã, uma das saídas é a educação ambiental. E é sobre isso que nós vamos falar agora com o Claudir Luiz Alves, que é representante da Corsã e também vice-presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica do Rio Passo Fundo. Boa noite, bem-vindo. Boa noite. Eu gostaria de que você começasse explicando, Claudir, o que levou a Corsã a se preocupar com educação ambiental? Dentro da Corsã a gente tem várias diretorias e uma delas é a da inovação, ela busca então atender a parte da educação ambiental. Então a gente já tem um histórico dentro da empresa de trabalhar a educação ambiental. Principalmente porque a nossa matéria-prima, a água, é o principal meio, nosso insumo principal que a gente tem que trabalhar. Então a gente entende que a educação ambiental ela é fundamental para a gente aproximar então a comunidade onde a gente atua, né, da Corsã. E a educação ambiental tem facilitado muito a nossa ação então dentro da escola, dentro da comunidade, regional até, e aqui em Passo Fundo principalmente a educação ambiental tem atendido e tem um papel fundamental dentro da empresa Corsã. A Corsã também faz esse trabalho em todo o estado, né? Nas outras regionais. Sim, em todos os municípios do estado tem algum multiplicador fazendo atuações de educação ambiental. Quer ela dentro dos comitês de bacia, quer ela dentro da própria empresa, atuando nas estações de tratamento ou diretamente nas escolas. Então tem uma vasta linha de ações que a Corsã realiza em todo o estado, com toda certeza. Eu quero que você comece falando um pouquinho quais são esses projetos que são realizados aqui em Passo Fundo. Aqui em Passo Fundo a gente tem vários projetos assim, então os carros-chefe, vamos dizer assim, as visitas às estações de tratamento de água, então as escolas entram em contato com a Corsã e fazem uma visita técnica direcionada dentro das estações de tratamento de água. Quer conhecer os processos de tratamento, os produtos químicos utilizados, qual é o volume de água produzida na cidade, então mais para conhecer a parte do processo de tratamento de água. A gente tem também uma atividade que a gente chama o Caminho das Águas, né, que a gente leva então os alunos num turismo, numa viagem então de turismo, de estudo, que é visitar as nascentes do Rio Passo Fundo, onde que está localizado no berço das águas, onde a gente pode explanar um pouco sobre a importância do berço das águas para o estado e para a região. Ali a gente tem nascentes de 4 bacias hidrográficas, as nascentes do Rio Passo Fundo, do Rio Jacuí, tem afluentes então da bacia hidrográfica do Taquariantas e da bacia hidrográfica do Apoaé. Então você tem um espaço bem interessante de estudo naquele local. Visitamos a captação de água, quais as estruturas que é necessárias então para fazer a captação de água no rio, o porquê disso, né? Faz uma visita então também na estação de tratamento de água e na estação de tratamento de esgoto. Então você tem todo o caminho de onde sai a nossa água, quais os processos necessários para purificar e qual o processo para tratar o efluente final. Então você tem de onde vem para onde vai a água que consumimos. E qual é a realidade que esses estudantes estão conhecendo aqui em Passo Fundo hoje? Hoje a gente tem assim, eu diria que é preocupante, né? Porque a gente tem
os estudos indicam uma carência de água no município. A gente tem, então, várias nascentes, como eu falei anteriormente, mas a gente não tem um grande rio aqui. E a cidade cresce, né? E a gente não tem que viabilizar, então, água para abastecimento da população. E qual é o norte? Para onde a gente vai? Então, qual a direção que a cidade vai tomar? Crescer para o lado leste afeta as nossas nascentes. Então, a gente tem que ter esse cuidado todo e, claro que desperta uma preocupação, mesmo a Corsã tendo já uns estudos de viabilidade técnica para uma nova fonte de captação, hoje ainda preocupa. E existe ainda aquela previsão de que faltaria água já em 2020 para abastecer toda a população de Passo Fundo? É justamente por isso que já existem projetos para viabilizar uma outra fonte de abastecimento. Então hoje, para que a gente entenda isso, o estudo que a gente fala é o plano de bacia. Então o plano de bacia indica sim uma demanda hídrica muito superior à disponibilidade que a gente tem na parte superior então da bacia, que é aqui naquilo que a gente chama de unidade Passo Fundo Alto. Então a unidade de gestão Passo Fundo Alto dentro do plano de bacia indica a escassez de água para 2020 e não altera o cenário para 2030. E em relação ao esgoto, qual é a porcentagem hoje de tratamento de esgoto? Hoje a gente tem 28%, 29% de esgoto coletado e tratado na cidade de Passo Fundo, toda ela dentro da bacia hidrográfica do Rio Passo Fundo, que compreende da Presidente Vargas, Teixeira Soares, para o lado norte da cidade. Então, é a região onde hoje tem coleta e tratamento de esgoto. Existe, então, o Fundo Municipal de Gestão Compartilhada, que vem aportando recursos dentro do fundo para ampliação dessa rede, mais investimento da própria Corsã, já tem redes instaladas, onde possibilita chegarmos a 50% do esgoto coletado, faltando algumas obras de interligações de rede. Qual é a previsão de data, assim, tem uma previsão de data para chegar nesses 50%? Isso, a princípio, até o primeiro semestre de 2020 deve estar pronto essa obra, já foi licitada, deve ter uma empresa já trabalhando nesse sentido. E o que vocês esperam com esse trabalho, né, com os estudantes? O que vocês esperam deles? Assim, é um projeto a longo prazo? O projeto sempre deve ser a longo prazo, né? A gente não quer assim, vamos mudar o pensamento hoje dos alunos ou dos adultos. A gente precisa, assim, que as pessoas entendam a importância de se tratar água, a importância de se coletar e tratar esgoto, né? Que muitas vezes a gente entende que isso é algo muito caro e que a gente não está beneficiando o meio ambiente, que esse recurso vai para outra destinação. Na verdade, as pessoas, ou nós, enquanto comunidade, devemos entender a importância de se preservar a água, de se tratar o esgoto, qual é a finalidade mesmo de tratar o esgoto, que no fundo é a qualidade da água. Então são esse entendimento que a população tem que ter, e às vezes a gente percebe que isso não acontece. Então, desenvolver a atitude de preservação, de engajamento na comunidade escolar é de fundamental importância para o futuro da nossa geração. E quais são os danos principais, né, que essa rede de água recebe da população aqui de Passo Fundo, qual nesse caminho? Quais são os principais problemas? Na verdade, no caminho das águas, a gente percebe uma alteração, então, da qualidade da água quando se entra no perímetro urbano, né? Que normalmente resíduos sólidos, né? E drenagem urbana e esgotamento sanitário, que ainda nas áreas onde não tem, normalmente ele vai in natura para dentro do Rio Passo Fundo. Então, dentro do perímetro urbano é onde ele sofre a maior consequência das ações do homem. Nós temos aí 10%, né, apenas da água que é utilizada para uso doméstico, né? Sim. As outras
a outra parte para a indústria e a maior parte para a pecuária e agricultura. Então vocês estão trabalhando bastante, né, com crianças, adolescentes. Existe algum projeto de chegar nesse outro público também? Na verdade, quando a gente trata a questão água dentro de uma sala de aula, a gente trata ela de forma abrangente. Então, você trata a água não só como a parte água utilizada para abastecimento público, e sim toda ela como um tema global, e aí entra todos esses assuntos, tanto a geração de energia, a questão da agricultura, que 70% da água é utilizada na agricultura no mundo. Então, tudo isso é tratado dentro da sala de aula. Quanto a tratar fora, no caso, dialogar com os representantes da agricultura, isso é um tema já para dentro do Comitê de Bacia, para dentro do Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Então, na parte da educação ambiental, a gente trata a água de maneira global. Preparando o futuro. Isso, preparando o pensamento desses futuros gestores, né, para que eles tenham conhecimento das ações que estão sendo feitas hoje, para que no futuro estejam preparados já, né? Há quanto tempo a Corsã realiza esse trabalho? Aqui em Passo Fundo a gente vem atuando mais fortemente com a educação ambiental a partir de 2011, né? Então, em 2010 a Corsã assinou um contrato de gestão com a Prefeitura Municipal, e a partir daí a gente tinha que ampliar a rede coletora de esgoto, e aí começou a fazer um trabalho de educação ambiental para sensibilizar as pessoas para uma futura ligação, então, nessa rede coletora de esgoto. Então, tu tens que fazer esse trabalho de sensibilização. E como é que é essa sensibilização? Assim, qual é a resposta que vem desse público estudante? Normalmente, assim, é difícil de medir, né? Mas se a gente olhar, por exemplo, uma ação que a gente faz e posteriormente iremos falar, que é o Corsã nos Bairros, tem uma atividade que a gente fez na escola Irmã Maria Margarida, no bairro Vitor Isler, que a gente, após a ação, a escola reduziu 20% do consumo de água na escola. Então são ações que dão resultado. Claro, como eu falei, a gente não consegue medir todas elas, a gente não tem um acompanhamento mais profundo em cima disso, mas ela dá resultado. E quando eu falo que ela dá resultado também na questão da ligação do esgoto sanitário. Então, sensibilizar faz parte do nosso trabalho e é necessário. Então, a gente ainda precisa evoluir nesse processo. Que as pessoas precisam conhecer para poder cuidar. Justamente, eu diria, as pessoas precisam conhecer para consumir a nossa água, as pessoas precisam conhecer os processos que a gente faz de tratamento de esgoto para se conectar à rede. Então, tudo isso faz parte da educação ambiental. Falando em se conectar à rede, também tem essa questão, né, de alguns bairros que já estão ligados no esgoto, mas as residências e os prédios não fizeram a sua ligação com a rede. Ainda, de novo, é parte da sensibilização, é parte de educação, que as pessoas precisam ter a real importância de se consumir água potabilizada e de se conectar à rede de tratamento de esgoto. Não é só o custo, né? A gente tem que pensar no benefício para as gerações atuais e as gerações futuras. Então, a gente tem que entender que a gente vive num ciclo, né, dentro de uma bolha chamada hidrosfera, onde não entra e não sai água. A gente fica reutilizando a mesma água. Então, é um processo que vai e volta. Então, tratar esgoto é cuidar da água que a gente vai consumir no futuro. Ok, então a gente vai fazer agora um breve intervalo e vamos continuar conversando. Daqui a pouquinho, fique com a gente.
O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Voltamos com Ecologia e Meio Ambiente. Hoje estamos falando sobre os projetos ambientais da Corsã em Passo Fundo. E para entrar nessa conversa, nós convidamos a professora Neuza Martins, da Escola Municipal de Ensino Fundamental Daniel Dipp, porque vamos falar do projeto Corsã nos Bairros, que recentemente foi realizado lá na escola. Claudir, primeiro fale para a gente como que é esse projeto. Então, o projeto Corsã nos Bairros, ele nasce então desta necessidade de levar a educação ambiental, de sensibilizar os alunos, então as escolas, não só daquilo que a Corsã faz, mas sim levando parceiros para lá. E normalmente a gente tem tratado esse assunto de maneira bem ampla, inclusiva, né? Então, se a gente descobre alguma atividade que se encaixa, a gente faz um convite e a pessoa aceita, ela é incluída, para a gente ter o maior número de atividades dentro da escola. Então hoje a gente tem, em média, 20 a 30 atividades para cada evento ou para cada edição do projeto Corsã nos Bairros. Então ele começou em 2011, nós já estamos na 26ª edição, atendemos. A ideia, então, é atender todos os bairros, todas as escolas do município de Passo Fundo. Nos moldes que a gente tem do Corsã nos Bairros, ele é exclusivamente em Passo Fundo realizado, não tem em outra cidade da região e nem do estado realizado nesses moldes, né? A gente atendeu até o momento em torno de 11 mil alunos, então ele é um projeto que eu digo sempre com carinho que a gente tem que cuidar muito bem dele, né? O que a gente leva para lá? Então, vai a Corsã, vai a Prefeitura Municipal, vai o pessoal da Guarda de Trânsito, Projeto de Transformação, Agenda 21, GESP, a UPF com as mais diversas ações que eles têm lá dentro, a ETUB, que é uma empresa júnior dentro da engenharia ambiental lá da UPF. Temos também a presença do pessoal do Rotararte, a SMAN, a Agenda 21, então uma série, o CBHPF mesmo, então uma série de instituições que participam, né, tentando o quê? Ajudar a escola. Então, se uma das atividades que foram desenvolvidas na escola não atendeu todos os alunos, a escola pode convidar esse representante da entidade a participar numa outra data. Então, são várias as ações desenvolvidas, todas elas tentando desenvolver alguma aptidão, alguma maneira, visão diferente do aluno sobre temas que vão ser direcionados nessa data. Então, é um dia de aula normal como os outros, só com atividades diferenciadas. E a comunidade também vai até a escola, que isso é muito bom para a escola, né, Neuza? Sim, com certeza. Como é que foi receber o projeto? A Escola Daniel Dipp já tem uma longa caminhada dentro da questão de educação ambiental e receber a Corsã como nosso parceiro para nos auxiliar, nos trazer novos conhecimentos, trazer aquilo mais na prática de como funcionam os cuidados com a água, com o esgoto, com o lixo, com toda essa questão ambiental, é muito importante. Porque dentro do projeto Preservando a Vida, que é um projeto da parte diversificada da escola, que a gente trabalha com toda essa questão da educação ambiental, da questão da saúde, da conservação, cuidados com animais, plantas, pessoas, enfim, todo o planeta como um todo. Nós temos também o projeto Escola Mais Verde, Florida e Sustentável,
que entra dentro do projeto Preservando a Vida, que é direcionado para a questão do cuidado com a escola e estender este cuidado com a escola também para o cuidado com a casa. Dentro dos cuidados com a escola, nós temos a questão da arborização, que é feita pelos alunos, que a gente ajuda, ensina eles, no caso, a como cuidar, preservar a árvore, porquê da importância. As plantas, desde o primeiro ano os alunos têm, cada turma tem a sua floreira, onde eles são responsáveis por plantar, por cuidar, regar, enfim, acompanhar todo o desenvolvimento daquela planta. A questão da preservação da água, utilizando a captação de água da chuva para fazer esses cuidados todos com essas plantas, para evitar o desperdício de água, que isso eles vão aprender na escola, eles podem levar para casa. A escola também tem o projeto da horta escolar, que também são os alunos que trabalham dentro deste projeto, que eles aprendem ali a fazer o manuseio, o plantio, a irrigação, toda de forma, tentando passar para eles a forma mais consciente possível. Também dentro da parte de conservação, o cuidado com o lixo, com o descarte correto, né? Evitando essa questão do entulho que vai para o bueiro, do bueiro vai para o riacho, né? Toda essa parte que daí a Corsã entra como nosso parceiro, então a gente já trabalha isso com eles, mas sempre que temos parceria para nos ajudar a conscientizar, a explicar, mostrar o porquê que não se pode jogar o lixo no rio, né? Com esta vivência, eles têm como levar isso para casa, e isso faz com que a gente comece trabalhando com os pequenos e vai, ao longo dos 9 anos que eles ficam conosco na escola, a gente sempre trabalha, sempre em cima dessas questões, para que no futuro tenhamos adultos mais conscientes, adultos que vão ajudar a conscientizar seus familiares em casa e também passar para os seus filhos essa questão. Porque como é importante, né, que seja feito assim nos primeiros anos, isso, sim, não é? Eles aprendem e levam para a vida, a partir de pequeno, começando lá no primeiro aninho. E porque esse tipo de educação é aquela educação que você leva para a vida, mas também tem consequência imediatamente positiva, na escola. A educação deles, o comportamento, sim, deles na escola deve ser muito bom. Eles aprendem a cuidar, por quê? Porque as plantas, as árvores, as plantas, enfim, o que tem na escola, eles participaram do processo. Eles participaram do processo, se não do plantio da árvore, mas o processo todo do cuidado, porque quando ele chega, aquela árvore já estava plantada. Então ele vai ter consciência de que o colega foi o colega, daqui a pouco foi o primo que plantou, então ele passa, eu plantei essa árvore, então ele ajuda no cuidado. As plantinhas, as floreiras que eles mesmos plantam, então eles cuidam, eles ajudam a que os grandes cuidem também, porque eles, fui eu que plantei. Eles fazem todo o trabalho de cuidado, então eles valorizam muito isso. E muitos alunos nos dizem, depois que a gente fez os trabalhos aqui na escola, a gente plantou em casa, a gente fez a hortinha em casa, a gente plantou a florzinha em casa. A mãe agora sabe que nós temos que separar o lixo. Então, são coisas que eles levam da escola para casa e da casa para a vida. Isso aí é fazer com que a pessoa volte, né, ter aquela ligação com a natureza, que parece que a urbanização nos tirou um pouco. Na verdade a gente se complementa, né? Então, as ações que a Corsã faz, elas necessitam de ações que são realizadas pela prefeitura, né? Necessitam de ações que são... essa questão do cuidado que a Pro fala, uma vez que a gente não joga uma garrafa PET que vai acabar indo no rio, né, isso pode entupir ou parar lá dentro de um rotor de uma bomba, um exemplo lá da Corsã, que pode causar um dano. Então, esse cuidado todo que a gente leva para a escola, ele tem as consequências posteriores. Se não for no rio, acaba melhorando a minha qualidade da água, não tendo problemas técnicos depois. Então são as ações que a gente faz, elas se encaixam uma na outra, né? Então
por exemplo, o GESP vai lá falar sobre a história do Rio Passo Fundo, o quão importante é o rio para essa cidade, quem chegou primeiro aqui, o rio ou a cidade. Então, essas situações que a gente vai vendo no decorrer do Corsã nos bairros, a importância de pequenas ações, né? De conhecer um pouquinho mais do nosso quadrado, da nossa história, né? Saber, toda vez que eu puxo a descarga, para onde vai esse material, que muitas vezes a gente não sabe, né? Tá conectado na rede coletora, ou está indo direto para o arroio, ou está indo direto para o subsolo. Então, essas pequenas ações que as pessoas, mesmo adultas, olha, eu tenho vaso sanitário, faço a minha necessidade, mas não sei para onde vai. E não quero saber, porque isso não me importa. Então, são essas pequenas informações que fazem a diferença para os pequenos e também para os adultos. Que muitas vezes a gente vai com as ações pequenas, mostrando vídeo, mostrando alguma musiquinha, e que impacta mais o professor do que o próprio aluno, porque às vezes o professor está tão bitolado a manter-se naquela rotina de uma atividade que não percebe que alguma coisinha muito simples pode alterar o comportamento do aluno lá. Então, a educação ambiental, ela entra e é importante no processo da educação nos ensinos primários, principalmente, por isso. Porque é alguém que está indo lá para levar a educação de maneira transversal, que às vezes fala de todas as disciplinas num único momento. Então, para isso é importante levar a educação ambiental, e a gente, enquanto Corsã, tem trabalhado bastante nesse sentido. E os pais, professora, como é que eles recebem esse projeto, todo esse programa que é feito na escola? Nós temos colaboração dos pais e do pessoal da comunidade também, porque há anos atrás a escola tinha o pátio aberto, né? Então nós tínhamos um problema bem sério de animais que transitavam por dentro do pátio da escola, enfim. Após a construção do muro na escola, os pais começaram também a participar, torna o ambiente escolar, claro, mais seguro para as crianças, mas e também eles nos auxiliam nos cuidados. Por exemplo, nós temos floreiras na área externa, na parte de fora do pátio da escola, e nós desenvolvemos ações com os alunos, onde os alunos foram à comunidade convidar esses vizinhos da escola para serem nossos parceiros e nos ajudar no cuidado com aquelas plantas ali, com as flores, com as árvores que nós temos plantado no entorno da escola. Então, a comunidade e os pais dos alunos também se envolvem nestas atividades. Porque é importante os pais se abrirem, né, para esse conhecimento que a criança chega em casa, porque a criança chega com o conhecimento do que é correto, mas de repente o pai e a mãe não estão separando o lixo, ou tá escovando os dentes com a torneira ligada. Sim, isso é muito importante, porque a gente passa para o aluno e eles passam em casa. Muitas vezes eles relatam, a mãe bota a pilha comum, põe no lixo. Daí tu faz toda aquela fala da questão da contaminação, do solo, da água. Então, eles começam a participar, a interagir. Vocês fazem um trabalho de recolhimento, nós temos, né? Como é que é esse nós trabalho? temos o projeto, temos outros projetos paralelos na escola, que a gente recolhe as tampinhas de garrafa PET, os lacres de latinha, que os alunos trazem para a escola, a gente recolhe, depois a gente doa para instituições no município que ajudam ONGs de animais, que ajudam a causa animal, e também para ONGs que trabalham com o auxílio a pessoas em situação de vulnerabilidade. Então os alunos conhecem esse pessoal dessas ONGs, a gente convida para que vá na escola apresentar esse trabalho que eles fazem, e para os alunos saberem o porquê que eles estão colaborando com aquilo, para que serve aquela tampinha, que eles não estão jogando no riacho e estão trazendo para a escola para ajudar numa ação que vai beneficiar outras pessoas. Também temos a coleta de pilhas, baterias de celulares, que a gente faz também todo dentro da educação ambiental,
todo o trabalho de conscientizar eles do porquê que esse material não pode ir para o lixo comum, o que vai acontecer. Então, eles nos trazem o descarte correto. Então, a gente trabalha bastante com eles a questão do descarte correto. E a gente auxilia, porque normalmente não temos muitos pontos de descarte correto. Então, a gente abriu a escola para este ponto de descarte que a escola depois transfere para os locais apropriados. E como é que são as oficinas? Como é que são essas oficinas nas escolas? Normalmente a gente leva, da própria Corsan, a gente leva algumas questões sobre água, né? Então, os processos de tratamento de água, como é feita a distribuição de água dentro da cidade, qual o trabalho realizado para pesquisas de vazamento, para localização então, desse vazamento, uma oficina chamada Conversando sobre Água, que vai falar sobre o ciclo hidrológico. Temos oficina de música, né? Aí o pessoal da UPF tem a questão do Musar, que leva uma exposição muito bacana, que leva para lá. Temos a atividade do ETUB, que vai falar sobre a sensibilização ambiental, como se faz. Temos a atividade da Agenda 21, que fala sobre mobilidade urbana. O GESP, com a questão da história do Rio Passo Fundo. O Comitê da Bacia falou hoje sobre um dominó ecológico, então perguntas e respostas relacionadas ao consumo de água no Brasil, no planeta, volume disponível. Então são ações bem didáticas que levam conhecimento que muitas vezes o aluno não tem ou esquece de pesquisar. Então são coisas que a gente leva lá, muito simples, mas que atinge o objetivo que a gente tem de atender esses alunos com as mais diversas atividades de educação ambiental. Para finalizar, quem quiser entrar em contato, quem quiser participar, receber, a escola que quiser receber esse projeto? Deve entrar em contato com a Corsan, né? Pelo e-mail lá da surpla@corsan.com.br, solicitando uma visita na escola. A gente vai lá, faz um levantamento, verifica a disponibilidade de data para fazer a atividade lá, se já passou, se não passou ainda na escola. Aí faz uma ação, programa uma data e vai para a escola e realiza o projeto. Ok, agradeço a participação de vocês, quero parabenizar. Muito lindo o trabalho realizado na escola e que bom que a Corsan tem uma pessoa do Comitê de Gerenciamento da Bacia do Rio Passo Fundo no seu quadro funcional. Que bom para toda a comunidade. O programa chegou ao fim e agradeço também a sua companhia. Até o próximo Ecologia e Meio Ambiente. Fique em paz.